tá escrito logo nas primeiras páginas do livro, né? Que você nasceu na Bahia e já veio para São Paulo, né? E a relação com seu pai não teve, né? E a sua mãe, então, casou, aonde vieram seus irmãos. Isso. Então, todos os meus outros 4 irmãos são filhos desse relacionamento. E aí, depois, teve a minha irmã, essa mais nova, que já é de um outro relacionamento. Mas você sempre teve uma relação de pai e filha com ele ou não? Sim, quando ele conheceu a minha mãe, eu tinha 1 ano, talvez menos, porque eu tenho fotos no colo dele bem pequenininha. Então, provavelmente, eu tinha poucos meses e a minha mãe já estava com ele. E até hoje, eu ainda chamo ele de pai. A gente não tem uma relação muito próxima, mas sempre foi a minha referência como pai. Mas, ao mesmo tempo, eu só fui saber que ele não era meu pai biológico, já estava grande, já tinha uns 10, 11 anos. Olha. Porque, ironicamente, ele tem o mesmo sobrenome do meu pai biológico. Então, tanto o meu sobrenome e o sobrenome dos meus irmãos é o mesmo. Então, somos todos Oliveira Santos. E aí, pra mim, então, não tinha essa distinção e ninguém falou nada. Tipo, você é pequenininha falando, não, ele não é seu pai de verdade, ele é o pai dos seus irmãos. Não tem nem porquê. Como. Então, eu só fui descobrir mesmo grande vendo um documento. E aí, eu precisei mexer em algum documento e aí eu vi o nome do meu pai numa certidão e falei, pera, quem é esse? Então, foi bem esquisito isso. Mas, ao mesmo tempo, também eu tenho uma referência paterna muito, muito forte do pai da minha melhor amiga, que eu conheci ela com 3 anos de idade. Então, tem aí uma boa leva de tempo. E ele também era uma pessoa mais acolhedora, de conversar mais. Então, as referências que eu tenho de conversa mesmo, sobre a vida, eu me lembro até hoje, devia ter 8 anos, estava na 2ª, 3ª série, e dele explicar por que era ruim para mim dormir tão tarde. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de dormir tarde, e eu lembro dele falando o que acontecia com a gente durante o sono, de explicar por que tinha que fazer isso, porque eu fui falar pro Panda. E aí eu me lembrei dele contando e falei, puta, como é importante ter isso. Agora, o meu pai, que eu chamo de pai, tipo, era aquele... Cala a boca, vai deitar, eu sou seu pai, eu tô mandando. Então, não tinha essa conversa, essa coisa. E então, o Carlinhos, que é o pai da minha melhor amiga, ele teve muito para mim dessa participação e de explicar. Às vezes, ele explicava, não de um jeito muito legal. Eu adoro que ele uma vez ligou para minha mãe para perguntar se podia me dar uns tapas. Achei muito respeitoso, né? Posso? Porque a gente nem tava fazendo coisa errada, mas na cabeça dele tava. E aí o castigo... Porque daqui vai apanhar e a sua filha tá aqui e vai junto. Exatamente, as duas estão junto, estão fazendo coisa errada, então posso? Aí minha mãe demorou. Muito pedagógico. E aí foi que foi. Mas ainda assim, ele era a pessoa que depois que baixava ali a adrenalina, chegava e falava... A gente tinha recebido pessoas no apartamento enquanto ele estava trabalhando. Mas a gente estava jogando o videogame e comendo doce. Todos os doces da casa. Talvez a coisa mais errada que a gente fez foi comer todos os doces da casa. Mas aí depois dele falar, não é seguro vocês deixarem entrar alguém aqui. A gente tinha 12 anos. Então tem toda essa coisa de conversar e explicar por que é muito bom, né? Depois que você já apanhou, por que é que você está apanhando? Mas foi eu acho que toda a minha referência de construção de relacionamento com alguém, uma figura paterna, eu tenho muito com ele. Agora que nós somos adultos, e aí sim, com os netos, deu aquela maciada, agora o meu pai tem uma postura muito diferente do que... Aí a gente brinca com ele e fala, era o estresse de comprar comida para 5 filhos. Porque, pelo amor de Deus, hoje em dia a gente com 2, 3 entende o estresse que é pagar a escola e comprar comida para todo mundo. Eu falei, é por isso que meu pai estava sempre nervoso. Porque tinha muita coisa para fazer. Consegue entender algumas coisas, né? E agora que tá todo mundo grande, aí a gente brinca, tinha uma novela que tinha uma mesa bem grandona.
Eu não me lembro qual é. E o Cacete e Planeta fazia uma paródia da Mesa Gigante. Lá, quando a gente vai comer, é isso. Eu não consigo lembrar que novela era. Eu acho que com o Tarcísio Meira, com a mulher dele. Tinha muito filho, muito filho, muita nora, muita coisa. E aí juntava todo mundo para comer. E aí a gente tem essa realidade hoje em dia. E aí ele falou que era muito bom pensar no quanto deu tudo certo, porque, afinal de contas, ninguém tá visitando ninguém na cadeia. Sim, sim. E a gente fala, com vários filhos, a chance de acontecer uma coisa ruim com um deles aumenta. É aquela história, né? Do mesmo jeito que um pode jogar no Barcelona, um pode ser preso, né? Exatamente. Então, meus pais reclamam pra caramba de mim, por exemplo, porque eu vou em show. E aí e era uma loucura, do tipo, deixar de comer pra guardar o dinheiro pra comprar ingresso. Aí eu falava, mas isso não é uma coisa ruim. Ruim é se eu, sei lá, tivesse usando o dinheiro pra comprar droga, não pra ir num show. Aí depois eu comecei a comprar mangá, pior. Tá vendo? Você achava ruim e foi piorando. Depois dos 20 anos eu comecei a ler mangá. Então é divertido. É divertido ver quando vai passando o tempo e você vai podendo relaxar e curtir mais os seus filhos do que quando eles são pequenos e você tá surtando para ver se eles vão dar certo na vida. Pior, né? É bem isso, né?